Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Existem segredos aqui escondidos nesse salmo que eles são vitais para que você possa acessar um nível mais elevado na tua relação com Deus, na tua dimensão espiritual. Eu vou tentar ser breve aqui porque é importante a gente colocar o foco aqui nesse segredo e nesse mistério que eu falei que a gente encontra nesse salmo. Primeiro que os salmos, né, esse salmo aqui é de Davi, existem outros autores, né, de salmos no livro de Salmos. E o interessante é que, né, a história bíblica ela foi iniciada, ela foi escrita na sua maior parte, né, no Oriente Médio, entre África e Oriente Médio, naquela região, norte da África e Oriente Médio. O Ocidente só aparece engatinhando no Novo Testamento. Então, o estilo de escrita é poético, é em forma de canção e é muito simbólico, se usa muitos símbolos, né, na linguagem, né, bíblica. E quando você observa esse primeiro verso, Senhor, quem habitará no teu santuário e quem poderá morar no teu santo monte? Santuário e santo monte, né? Santuário e monte. Diz respeito a um lugar consagrado e um lugar que está posicionado num ponto alto, que é um monte, né? Então ele de maneira simbólica está falando da dimensão espiritual, da dimensão da habitação de Deus. Um lugar separado e um lugar alto. Como é que eu chego nesse lugar de transcendência, nesse lugar mais alto? E o que é interessante nesse salmo, que é o segredo que eu falei que está escondido aqui, né? O segredo no sentido da interpretação mais profunda, né? O sentido espiritual do que o salmista está dizendo aqui. Observe que logo abaixo ele faz a pergunta, mas ele, de maneira profética, né? Ele responde, né, e escreve como se fosse, né, uma reflexão dele, mas ao mesmo tempo a gente observa que é como se fosse uma resposta, né, de Deus também. Uma revelação vinda de Deus, de qual é o requisito para habitar nesse santuário, nesse lugar mais alto. E você observa que do versículo 2, né, que está contido aqui, né, até o 5, não existe nada relacionado a ritual, nada relacionado a religiosidade, nada relacionado a nenhum tipo de prática ritualística. Ele fala sobre uma conduta, ele fala sobre um jeito de se viver, ele fala sobre um jeito de se relacionar com as pessoas. Que isso, né, essa conduta e essa forma de se relacionar com as pessoas, essa forma de enxergar o mundo, essa visão de mundo, é que de fato seria o requisito para habitar nesse santuário, nesse santo monte. Ou seja, ele fala de algo que é espiritual, que é a habitação de Deus, é o santuário, é o santo monte, mas quando ele descreve os requisitos para acessar esse santuário, esse santo monte, ele fala sobre conduta, ele fala sobre prática de vida. Ele fala sobre ser íntegro na conduta, sobre praticar o que é justo, sobre ter um coração que fala a verdade, sobre você não usar a sua voz para o mal, né? Não lançar as suas palavras na direção do mal para o próximo, sobre você distinguir as pessoas, você não exaltar quem não merece ser exaltado, você honrar aquelas pessoas que realmente merecem ser honradas pelo valor que elas têm de fato, não por qualquer outro artifício. Quando ele fala aqui sobre emprestar o dinheiro sem visar lucro, o que eu entendo aqui é que ele não, a questão aqui não é, não existe um questionamento aqui em relação
a uma prática de negócio, né? Uma prática financeira. Diz respeito a você ter um coração generoso, diz respeito a você entender que com seus recursos você pode transformar realidades, você não olhar o dinheiro apenas como uma forma de lucro, apenas como uma forma de gerar mais vantagem para você, não você enxergar o dinheiro de uma maneira generosa, né? Em relação ao próximo, em relação ao que você pode fazer no mundo através dos seus recursos. E ele diz também sobre não aceitar suborno contra o inocente, você não se envolver nesse tipo de corrupção, né? Onde você leva vantagem por prejudicar alguém. E fecha dizendo que quem assim procede nunca será abalado. Ou seja, observe que aqui ele não fala sobre culto, sobre ritual, né? Sobre necessariamente algo que as pessoas têm como o sagrado, uma manifestação espiritualista. Ele fala sobre a verdadeira vida espiritual aqui, que é integridade, justiça, verdade, você usar a sua voz com amor para o bem, você honrar quem merece honra de fato, é você ter uma visão e uma relação saudável com os teus recursos, é você não se envolver em corrupção. Ele não está falando sobre religiosidade, sobre ser religioso. E o que é maravilhoso aqui também é que ele tem uma promessa aqui no final, né? Quem assim procede nunca será abalado. Diz respeito a você construir uma fortaleza a partir dessa conduta. Você não é abalado porque esse tipo de conduta, esse tipo de prática faz com que você se fortaleça, né? E até um termo aqui, uma parte aqui que eu acabei passando, que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Isso aqui, né, no nosso dia a dia, no jogo profissional, no jogo dos negócios, isso acontece às vezes. E às vezes a gente é tentado a fugir, né, daquilo que a gente acertou para tentar fugir de um prejuízo, mas ele fala sobre você se manter firme, manter tua integridade, né? É um outro elemento. Só que alguém pode dizer, cara, mas é difícil fazer tudo isso, é difícil ser assim. E é justamente aí que está o ponto e o segredo que eu falei. É ser religioso, demonstrar uma aparência religiosa, demonstrar que eu sou de Deus, a partir de ações que parecem, né, devoção, piedade e manifestação de ritual e religiosidade, é fácil. Aqui ele apresenta um desafio, que é você mudar a sua conduta, mudar a sua forma de ser, mudar a sua forma como você se relaciona com as pessoas, com a economia. É isso que esse texto está falando. Que de acordo com esses requisitos escritos aqui, Deus se agrada de quem vive assim, e essa pessoa, ao fazer isso, ela está já habitando no lugar onde Deus habita, porque Deus habita onde há justiça e verdade. Deus habita onde há justiça e verdade. Então, é um estilo de vida que esse salmo descreve, que desbloqueia o teu acesso a uma dimensão mais elevada no teu relacionamento com Deus, na habitação do santuário dele no Santo Monte. E algo também que é importante ser dito, né? O mesmo salmista aqui, Davi, no Salmo 51, ele pede a Deus: me dê um coração puro e um espírito reto. De nós mesmos, nós não somos capazes de cumprir o que está descrito nesse salmo. Mas esse é o paradoxo, né, da relação com Deus, que Ele mesmo nos dá o espírito e a força para que a gente possa viver de maneira justa. Além do fato de que, conforme o Evangelho diz, né, que nós somos justificados pela fé, nós somos justificados pela fé em Cristo. Em Cristo nós encontramos a justificação. A justificação não vem de nós mesmos.
Ela vem de a gente colocar nossa fé em Cristo, conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo e viver uma vida onde a gente direciona a nossa força, entendimento, nossa alma, nosso coração para seguir os mandamentos de Cristo. Então diz respeito à nossa intenção, não necessariamente à nossa prática, porque pela nossa prática a gente vai falhar em algum momento, mas a gente vai ser visto por Deus pelo nosso coração, não pela nossa limitação. Se o nosso coração coloca em primeiro lugar buscar o que está descrito nesse salmo, buscar o reino de Deus e a justiça, Deus nos dá força espiritual, sabedoria e desenvolve em nós esse novo coração que Davi também pede no Salmo 51, para que a gente possa ser essa pessoa que é íntegra, é justa, que não usa a voz para o mal, que rejeita o que merece desprezo e honra o que realmente tem valor, que mantém sua palavra, que tem uma relação saudável dentro do ambiente social e que vive com sabedoria. Mesmo em meio a todas as contradições da vida, mesmo em meio a todas as injustiças, você aprende a viver com sabedoria, levantar a voz a favor da justiça e da verdade, né, contra a injustiça, a partir dessa integridade. Então, essa é a mensagem que eu quero dizer, quero deixar hoje. Não diz respeito a ritual, a religiosidade, o acesso ao santuário e ao santo monte do Senhor. Diz respeito a um estilo de vida, uma conduta e um coração que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, para que todas as coisas sejam acrescentadas. E conforme está escrito no Salmo aqui, quem assim procede nunca será abalado. Você vai ter a fortaleza, você vai ter a força. Mesmo em meio à fraqueza, você vai ter a força. Por quê? Porque você está do lado certo, você está do lado vencedor. Até a próxima.